Começando agora, mais um e-show. Empreendedorismo é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver o primeiro episódio da super série com Johnny Guedes, fundador da DNA Imóveis, que revolucionou o mercado de imóveis no Rio de Janeiro. Vamos com a gente! Estamos aqui com Johnny Guedes, é o homem da DNA Imóveis, grande empreendedor, um homem que mudou o mercado imobiliário. Maravilha, prazer muito grande ter você aqui com a gente no E-Show. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Johnny, como é que foi seu início? Fala um pouquinho, inclusive, da tua infância, adolescência, se já tinha algum traço que mostrava assim, pô, eu quero ser empreendedor. Você percebeu isso na tua infância ou na sua juventude? Alguma coisa nesse sentido? E depois fala um pouquinho o que você estudou, o que você andou por aí, até você começar realmente a empreender. Como é que você começou esse negócio? Cara, quando criança, fui uma criança super normal, pobre como a maioria dos brasileiros, muita dificuldade, não tinha muito brinquedo, então comecei a criar alguns brinquedos, comecei a ver algumas pessoas fazendo, os garotos fazendo uns brinquedos com lata e etc. E eu comecei a criar uns carrinhos com lata de Neston, com lata de leitinho, fazia um trator com lata de apresuntado, com toco de madeira, brincava com a minha irmã com caixa de remédio, fazia a geladeira da caixa de remédio, fazia fogão. Eu sempre gostei de criar. Carrinhos de rolimã também? Carrinho de rolimã, brinquei muito. Brinquei muito. Que beleza. E aí você já desenvolvendo coisas novas por aí, né? Com 7 anos de idade eu tive a minha primeira experiência em venda. Morava num conjunto, Grande Rio, lá em São João. Vejam bem, experiência em venda, né? Todo empreendedor tem que ser vendedor, né? Tem que ser vendedor. Mas conta aí a sua primeira experiência. Tem que ser vendedor. Muita dificuldade, minha mãe e tal, e resolvi pegar as plantas dela e botei num carrinho e fui vender no conjunto. E ela sabia? Ela não sabia. Aí fui vender as plantas, vendi uma planta, uma senhora comprou a planta, me deu uma moeda de 50 centavos. Eu peguei aquela moeda, fui na padaria, comprei pão e leite de saquinho. Ali eu descobri que eu queria ser vendedor. Essa foi a primeira experiência como vendedor. Depois dali eu só queria vender, mas aí tinha que estudar. Época de festa junina, o que eu fazia? Guardava um dinheirinho, comprava fogos, bombinha, fazia aquela casinha que é coisa de subúrbio, coisa da Baixada. Aí fazia aquela casinha de fogos, de noite chegava da escola, de noite ia vender, guardava o dinheirinho, no dia seguinte comprava mais, trazia novidade. E eu sempre gostei muito de vender, lidar com o público. Depois, com 11 anos, fui trabalhar na oficina mecânica. Depois disso, com 15 anos, fui trabalhar em loja de roupa feminina, que era do irmão do meu cunhado. Fiquei lá até os 18, fui pra Marinha. Vendendo. E fui pra Marinha ser fuzileiro naval. Na Marinha você não conseguiu vender muita coisa lá não, mas... Na Marinha eu vendi, porque eu largava 2 horas e trabalhava com uma empresa que vendia material contra incêndio, extintor, mangueira, não sei o quê. Então eu recarreguei todos os extintores do batalhão, vendia nos prédios, batia de porta em porta. Olha a oportunidade, hein? E aí eu fui o primeiro vendedor, na época estava inaugurando o RB1 da Rio Branco. Sim. E eu vendi o extintor para um monte de extintor, foi uma coisa assim, batendo de porta em porta, em prédio em prédio. Aí a pessoa lá comprou, né, bastante coisa, ganhou uma comissão legal. E vender tava na minha veia e a Marinha já não me comportava, porque vida de militar você ganha pelo aquilo que você é, não pelo aquilo que você produz. Eu falei, aqui não é para mim, eu tenho que sair. Aí saí. Aí fui fazer um monte de coisa. É isso aí, né? Você percebeu, né, que você estava ali, mas você queria construir algo, né? Queria fazer algo maior. Mas não foi fácil. Imaginar é fácil. Nós estamos falando de 1992, uma dificuldade econômica danada o país enfrentando. Fui trabalhar de motorista de caminhão, taxista, eu pegava o que dava para fazer. Até que eu fui vender bacalhau, comecei a vender bacalhau na Rua do Acre, fui camelô.
Esse homem é um vendedor. Aí trabalhava ali no Natal e na Páscoa. Dia de semana eu trabalhava na Rua do Acre, vendendo bacalhau. E final de semana eu ia pra Porta do Imperato, no Meia, pra vender lá no sábado também bacalhau. E o que sobrava eu levava pra casa pra vender pros meus amigos, mãe dos meus amigos, etc e tal. Que beleza. E vendendo. Vamos lá. E depois disso? Em agosto de 93, eu fui convidado para ser corretor. Não fazia a mínima ideia do que era. Você nunca tinha trabalhado, não tinha estudado para ser corretor, nada? Nada. E fui convidado, fui trabalhar numa empresa que não exigia ter o Cresce. Comecei, depois de um mês fiz a minha primeira venda, tirei o Cresce, nunca mais parei de vender apartamento. Entrei em agosto, vendi em setembro, quando foi em dezembro eu fui campeão da empresa, ganhei um carro, fui convidado para ser gerente. Assumi uma gerência em janeiro, a gerência não prosperou, explodiu a minha gerência, voltei a ser corretor. Às vezes a gente tem que dar um passo atrás, não é isso, Guedes? Passo atrás. Depois voltei, continuei na mesma empresa, me chamaram de novo, aí eu montei uma outra equipe, aí depois nunca mais parei. E quando é que surgiu a tua primeira empresa mesmo? Eu sei que foi a Nova Aliança, ou me corrija? Nova Aliança. Conta pra mim, como é que foi a constituição dessa empresa? Você já estava se sentindo experiente. Primeiro você foi aprender para depois empreender, né? Então, aprendeu, aí montou a Nova Aliança, foi assim? Como é que foi? Conta como é que foi os bastidores disso aí. Não foi bem assim não. Não foi bem assim não. Pra variar, quando foi lá por volta de 95, eu já estava há 3 anos no mercado. O dono da empresa que eu trabalhava, ele me chamou e falou: ô Guedes, você precisa abrir uma empresa. Aí eu perguntei a ele: Roberto, você é teu sócio? Aí ele falou: não, eu já tenho muita coisa, você tem que abrir aí uma empresa e tal. Ele só sabia vender, de administração, não entendia absolutamente nada. Não tinha vontade naquele momento de abrir empresa. E ele me levou para um barzinho ali na São Clemente, que era com o Eduardo Guilherme, tirou uma caneta do bolso, pegou um guardanapo, falou: eu pensei no nome, Aliança Imóveis. Aí eu falei: Roberto, Aliança eu acho que eu já vi em algum canto. Por que a gente não bota Nova Aliança? Aí ele falou: boa, mas a gente precisa de 3 nomes. Vamos botar Aliança, Nova Aliança e escolhe outro nome aí. Aí nem sei o nome que eu escolhi, botamos outro nome lá. Depois de 7 dias, ele apareceu com um contrato social para mim assinar. E aí nasceu a Nova Aliança. Toda em seu nome? Você... Meu nome. Toda em seu nome? Meu nome. Tá. E aí, a partir daí... Mas ele era sócio? Ele não era sócio. Como é que era? Ele não era sócio. Qual era o objetivo, então, O objetivo dele era fazer com que as pessoas que estavam na empresa dele se tornassem dono, porque na época ele estava querendo sair do negócio, mas tinha medo de ação judicial, alguma coisa desse tipo. Tinha gente processando ele e ele queria... De ações trabalhistas e tal. Então era uma forma de mitigar, era... Montou a empresa, você tem sua empresa, aí te vira agora. E aí eu fiquei ali com ele, sem saber, no final das contas, tudo que eu faturava eu pagava um royalty para ele, tava ótimo. Mas chegou um determinado ponto que eu senti que ele tava vendendo todas as lojas. Só que a gente já tinha alugado a segunda Nova Aliança, que era no 25. Da Voluntária da Pátria. E eu decidi ir para lá sozinho. Nesse momento foi a virada. Foi um momento bem difícil, por conta de alguns acontecimentos, né? E eu tive que ir para esse lugar sozinho, um lugar que ainda não tinha obra, não tinha nada, não tinha banheiro, era uma loja muito ruim. E a gente começou realmente a Nova Aliança, começou no 25 da Voluntária da Pátria. Os primórdios da Nova Aliança. E aí, quais foram os primeiros passos aí de Nova Aliança? O que você fez? Quais foram os aliados? Quem você trouxe para trabalhar com você? Não, eu tinha uma pequena equipe, 5, 6 corretores que vieram. Que você era gerente? Que eu era gerente. Então você já tinha uma liderança aí. Tinha uma liderança, o pessoal me acompanhou, mas era muita dificuldade. Ou eu colocava um anúncio no jornal, naquela época era jornal, e às vezes eu pagava o aluguel do telefone. Então era uma coisa bem difícil. Em 1995 o país enfrentava uma crise terrível, não tinha financiamento imobiliário, as pessoas só compravam com dólar, quem tinha dinheiro. Tinha dinheiro guardado, né? Guardado. Então foram momentos bem difíceis. 95, 96, 97 começou a dar uma melhorada, 98 começou a clarear. Eu tinha que formar as pessoas, porque a minha imobiliária era tão feia, não tinha letreiro, não era reconhecida, não era conhecida. Você não tinha marca ainda, né? A marca era sua, só você, né? E eu catava as pessoas vendendo qualquer coisa e ensinava o cara
a captar imóveis, a trabalhar. E aí eu criei uma cultura de formação desse profissional na Zona Sul. Foi aí que a gente começou a formar pessoas, a formar gerentes, aí expandimos mais uma loja, mais outra loja, e aí assim foi. Ou seja, você foi forjando essa galera que não existia muito disponibilidade no mercado. Não é à toa que esse homem é um mito aí do mercado imobiliário, hein? Mas vamos lá, como é que... E aí, você foi desenvolvendo... Década de 90, um pouquinho mais à frente de 2000, o mercado imobiliário era muito fechado. Quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. As imobiliárias eram muito poucas, aquelas tradicionais, e ninguém tinha chance de entrar ali. Os caras ficavam ali, aqueles vendedores ali antigos, aqueles dinossauros ali, ficavam ali esperando o cliente entrar para vender. Eu não podia esperar o cliente me dar imóvel, porque ninguém ia me dar. Eu também não tinha muito anúncio no jornal, não podia esperar alguém ligar para mim para comprar. Então eu comecei a criar uma cultura de ir para a rua e encontrar tudo na rua. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Vejo você aqui na próxima terça. Vamos à frase da semana e a de hoje é de Tony Gaskins. Vamos à frase. Se você não construir os seus sonhos, alguém vai te contratar para construir os dele. Tony Gaskins. E você aí, participe também, manda sua frase pra gente e vamos encerrar o próximo programa com ela. Comenta, critica, o programa é seu. Agora, importantíssimo, se inscreva no canal, é só um clique aqui embaixo. Aproveita, toca no sininho e nos siga nas redes. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço.